As pessoas, em sua maioria, elas não conseguem medir as consequências de seus actos. Elas não conseguem entender que a toda ação, como disse a lei da física, a toda ação há uma reação em sentido contrário, com a mesma força e com a mesma intensidade. É uma lei. Essa mesma lei está no mundo espiritual. Todas minhas ações, elas tendrão uma consequência. Quizás no momento eu não veja essa consequência. Essa consequência vendrá mais adelante. Essa consequência pode vir um dia depois, uma semana depois, um mês depois, 6 meses depois, um ano depois, 5 anos depois, mas a consequência vendrá. Porque todo o que o homem siembra, o homem também cosecha, seja bueno ou seja malo. Hoje minha vida é o resultado de lo que eu sembrei. Hoje eu estou cosechando o que eu sembrei. Hoje você está cosechando o que você sembrou. Então, todo traz uma consequência, seja buena ou seja mala. E nadie está livre de isso. A Bíblia, ela conta a história de um homem chamado Jacob. E que foi o que aconteceu? Quando Rebeca, a madre de Jacob, ela quedou embaraçada, porque ela era estéril. E ela pediu a Deus, junto com Isaac, que lhe dera um filho. E ela, quando quedou embaraçada de 2, eram gemelos. Para quem não tinha nenhum, ela quedou embaraçada de 2. E havia uma luta dentro do ventre de ela com as 2 criaturas. Eu me imagino, não, a mulher que já teve ninhos, sabe, não, que quando o ninho vai desarrollando, ele começa a... É isso ou não é isso? Ele começa a abrir espaço, não? Então, se um já é assim, imagine-se 2. E por causa disso, ela falou com Deus. Ela disse: não, eu não quero que isso aconteça. Então, Deus lhe digo a ela assim: em tu vientre há 2 nações. 2 nações estão dentro de tu ventre. O maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Deus dijo isso. Quando nasceram os ninhos, um nasceu tranquilo, calmado, pastor de ovelhas, que era Jacob. Jacob era um tipo muito tranquilino, muito passivo, muito pacífico. Já Esaú, que era seu irmão, Esaú era caçador. Esaú era guerreiro. Era aquele tipo que enfrentava o que fuera. E devido a ele ser assim, o padre tinha uma inclinação maior por Esaú. O padre tinha um carinho mais grande por Esaú, porque Esaú ia, caçava, traía comida. Então ele era mais inclinado para Esaú. Rebeca era mais inclinada para Jacob, porque Jacob era de la casa. E que foi o que aconteceu? Isaac envelheceu, quedou cego e já estava por morrer. E Isaac chamou a Esaú, porque por la lei antiga, o primeiro
el primeiro, el primogênito, heredava todo lo de la família. El primogênito era el que a partir de la muerte del padre, el primogênito era el que tomava el frente de todo lo que a família tinha. Era uma lei antiga. Então Isaac chamou a Esaú e lhe digo assim: hijo mío, eu já estou por morir. Então se vê, caça uma de tus casas e haga para mim um guisado sabroso, para que eu lo coma e depois eu venga bendecir-te. Ou seja, dar-te a bendição. E Rebeca, ela estava escutando. E quando ela escutou isso, ela chamou a Jacob e disse assim: hijo mío, vê ao rebanho, agarra 2 cabritos, porque eu vou preparar um guisado para tu padre, para que ele te bendiga antes que ele se muera. E Jacob disse assim: pero mamá, se eu hago isso e mi papá descubre, então eu vou ser maldecido. E a madre lhe disse assim: não te preocupes, que a maldição caiga sobre mim, solamente haga o que te digo. E ele foi, e isso o que ela disse. Essa atitude trajo consequências terríveis para Jacob. Porque Jacob ele poderia dizer à madre: não, madre, eu não harei isso, porque Deus já prometeu que ele me ia bendecir e eu não quero enganar a meu papá, não lo harei. Ele poderia plantar-se, mas Jacob era trança. Desde a época de Jacob, Jacob já dizia: ele que não trança não avança. Você já sabe de onde vem esse dito agora. Então, ele já queria, mas qual era a ideia? Rebeca e Jacob não confiaram em lo que Deus havia dito. E como eles não creram, como eles não confiaram, eles buscaram uma maneira de ajudar a Deus, uma forma de dar um empurrãozito, como se Deus necessitara de isso para cumprir suas promessas. Então, por causa dessa atitude, tanto de Rebeca como de Jacob, porque ela como madre não podia dar a seu filho esse exemplo, por causa disso, ele teve consequências terríveis durante toda a vida. Ele pagou um preço muito grande por essa atitude dele, porque ele nunca se imaginava que isso ia trazer consequências. Como as pessoas, elas querem ser felizes e elas buscam uma maneira de alcançar essa felicidade ao modo de Édia. Ela quer ajudar a Deus a bendecir-la. E por causa disso, muitos hoje estão pagando um preço muito caro. Muito caro. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela está sola e ela não consegue ser feliz em el amor. Então, se ela como vê que a coisa não está, então se ela vai e busca afuera alguém. Porque ela disse assim: não, mas eu trago essa pessoa para Jesus e lo vou a ganhar, lo vou a cambiar. E muitos que fizeram isso hoje se casaram, mas sofrem amargamente com o matrimônio que têm, porque não confiaram que Deus ia proveer e fizeram a coisa à sua maneira.
e hoje estão pagando um preço caro, caríssimo, ela está pagando. Aquela mulher que de pronto ela, para atar ao lombre a Édia, ela quedou embaraçada. Ela disse assim: não, ele não se me evade, eu vou quedar embaraçada dele antes que ele se me evade, para tê-lo aí, com enganhos. Ela tuvo Eligo. Só que hoje, não é apenas ela que sofre, Eligo está pagando também as consequências de aquela atitude dela. É aquele homem que ele engana a esposa, porque ele não pensa que terá consequências, porque ele disse assim: esposa eu tenho uma, mas aventuras eu tenho várias. Mas ele se olvida que todos os actos dele terão consequências, que manhã com certeza la conta chega, porque aquela mulher com quem ele teve a aventura vai quedar embaraçada dele, ou aquela mulher com quem ele teve a aventura amanhã lo vai chantagear quando ele queira derrá-la. Amanhã essa relação extra matrimônio vai destruir o matrimônio dele, e ele vai sofrer as consequências com seus filhos, porque todos nossos actos nos vão atrair consequências. E naquele momento que eu hago, eu não verei nada, e naquele momento de pronto vai ser muito prazeroso. Eu tenho uma aventura aqui, tenho outra aventura ali, prazeroso, minha esposa, meu marido nunca se vão enterar, mas a consequência vendrá. A consequência vendrá. Eu me acordei de um caso aqui, não vou nem comentar, porque é uma coisa tão forte que aconteceu, que Deus tenha misericórdia. Mas consequências, as consequências sempre vêm, tanto as buenas como as malas. De pronto você tem seus negócios e você dá um preço fraudulento para seu cliente. Naquele momento você vai ganhar mais dinheiro. Vai, claro. E que maravilha, você vai ganhar mais dinheiro. Só que aquela desonestidade, aquele aproveitar-se da ignorância de uma pessoa, ele aproveitar-se de um cliente, ele vai trazer a consequência. Você vai ganhar rios de dinheiro, mas esses mesmos rios de dinheiro se vão aí, porque como você digo, é um rio, ele se vai, e amanhã você não vai ter nem nada. E às vezes a pessoa diz assim: mas de onde eu falhei? Consequências, porque já você teve uma mala conduta, você não se portou como um cristiano deve comportar-se. Você vê, por exemplo, hoje em Brasil está um lío na política brasileira, porque durante anos eles roubavam e quedaram milionários com o dinheiro que roubaram do país. Mas não há maneira, a consequência está vindo, e todos eles estão caindo, todos eles. Há alguns que já estão presos como criminais. Como não? São criminais, porque todo vai ter consequências. As consequências vão vir. Não vêm no momento, como eu he dito, pode tardar anos, mas a consequência vendrá. Por isso que nós outros temos que ter muito cuidado com o que hacemos. Cuidado. Édia não pensou nas consequências, e isso lhe custou a seu filho anos de dolor. Vê-lo que ele isso, capítulo 27, verso 18, disse assim, verso 18, vamos ler o verso 15, porque aí você entende melhor. 27, 15. E tomou Rebeca os vestidos de Esaú, su hijo maior, os preciosos, que Édia tinha em sua casa, e vestiu a Jacob, su hijo menor, e cobriu suas manos e la parte de su cuello donde não tinha velho, com as pieles de los cabritos, e entregou os guisados e o pão que havia preparado em manos de Jacob, su hijo,
Entonces este foi a su padre e digo: Padre mío. E Isaac respondeu: Heme aqui, quem eres, hijo mío? E Jacob le dijo a su padre: Yo soy. ¿Qué que ele dijo? Yo soy quem? Esaú. Mentira. Você vê, ele teve a oportunidade de... Porque o padre perguntou, o padre estava cego. O padre não veia. Você vê como a pessoa inconsequente, ela é capaz de aproveitar-se hasta de um padre cego. A inconsequência é uma crueldade que se faz. Às vezes a pessoa não tem condição nem de manter-se e quer ter filhos. Uma crueldade isso. Para que eu vou ter filhos se eu não tenho condição nem para sustentar-me a mim? Isso é crueldade. Para poder retener uma pessoa, crueldade. Como que eu me vou aproveitar de uma pessoa por sua ignorância para ganhar um pouco mais de dinheiro? Isso é crueldade. É crueldade. Porque eu podia ser o preço justo. Mas é crueldade. Quando eu dentro da empresa que trabalho, eu hago coisas tramposas. Isso é crueldade. Eu vou prestar serviço a alguém e eu cobro algo que não existe. Amanhã aquele dinheiro vai ser perdição para ela. Aquela mentira vai trazer consequências. Vai trazer consequências. Então se Jacob ele teve a oportunidade, mas ele digo: não, eu sou Esaú, tu hijo primogênito. A digo: eu sou o primogênito. Aí digo assim: he hecho como me dijiste, levanta-te agora e siéntate e come de mi casa para que me bendigas. Então Isaac digo a su hijo: como és que lá hallaste tão pronto, hijo mío? E ele respondeu: porque o Senhor tu Deus, isso que lá encontrasse delante de mim. Mais uma mentira e usando o nome de Deus. E há pessoas que fazem o mesmo. Ela diz: eu juro por Deus que eu não lo hice. E ela sabe que é isso. Ela usa até o nome de Deus. E ela pensa que não terá consequências isso. Todas as atitudes que eu tenha, eu vou ter a consequência. Então eu não posso hoje queixar-me, porque se eu miro para trás, você vai começar a entender: pô, caramba, esse é o motivo de por que eu estou assim amarrado. Esse é o motivo de porque eu fraudei a Deus. Não foi a igreja, não foi o pastor, foi a Deus. Eu falhei, não foi com o homem, eu falhei, foi com Deus. Foi o caso de Jacob. Ele não estava falhando com o padre, ele estava falhando com Deus, porque Deus lhe deu a promessa. Ele tinha apenas que confiar, porque de uma maneira ou de outra, Deus cumpriria. Porque Deus cumpre suas promessas. Eu tenho que confiar. Mas eu não posso querer mentir, enganar. Eu não posso querer viver de aparências. Eu não posso fazer isso. Então se ele teve a oportunidade, mas ele usou hasta Deus para enganar ao pobre padre. Aí disse assim, para terminar: e Isaac dijo a Jacob: acércate agora e te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú ou não. E se acercou Jacob a seu padre Isaac, quem lhe palpou e dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de quem? De Esaú. E não lhe conheceu, porque suas manos eram vellosas como las manos de Esaú, e lhe bendijo, e dijo: eres tu mi hijo Esaú? E Jacob
respondeu que eu sou. Você vê quantas oportunidades ele teve de arrepender-se. Ele não quis. E a vida dele foi terrível. Ele ganhou dinheiro? Ganhou. Muito dinheiro. Ganhou. Ele se casou com a mulher que ele queria? Sim, se casou. Casou. Tuvo hijos? 12 homens. Fora a mulher. Tuvo. Mas todo isso foi uma desgraça na vida dele. Porque a mulher que ele se casou se volveu idólatra, que roubava os ídolos do próprio padre. O patrão dele o enganava, assim como ele enganou ao padre, ele quedou sendo enganado. A riqueza que ele hizo lhe derrou com medo. Ele tinha dinheiro, mas ele era miedoso, ele era covarde, ele tinha medo de perder, tinha terror. Ele quedou com medo dele hermano, ele huía dele hermano, porque a família se arruinou. Os hijos que ele tuvo foram endemoniados, perturbados. Consequências. As consequências ele foi cobrando ao largo da vida dele. E essa situação só o cambiou quando ele entendeu que o problema não eram os demais. Ele entendeu que o problema era ele. Que ele era o problema. Que o problema que ele tinha não era com outros, era um problema que ele tinha que resolvê-lo com Deus. Eu lhe dou um conselho para você que está aqui nesta manhã. Resolva seu problema com Deus. Seu problema não é com seu marido. Seu problema não é seu marido. Seu problema não é sua esposa. Normalmente nós outros queremos culpar a outros. Queremos buscar responsáveis por nossos infortúnios. E nunca miramos para nós outros mesmos. Mas as consequências vêm. De pronto hoje você já las está sofrendo. De pronto hoje você todavia não las está sofrendo. Mas elas vendrão. Caso você não se arrependa. Então se Jacob um dia ele foi lutar com Deus, não por ter uma bendição. Ele foi lutar com Deus porque ele queria cambiar ele como persona. Ele entendeu que ele necessitava cambiar, que ele não podia seguir aquele mesmo caminho que ele estava tendo. Amém. E eu quero nesta manhã orar por você que está aqui. E não estou aqui para condenar nem para acusar, mas estou aqui para dar-lhe a oportunidade de você cambiar, de você transformar sua vida, transformar seu hogar, transformar seu matrimônio, transformar suas finanças, quando você realmente se entregue a Jesus, que você se arrependa, não importa o que você haja hecho, Deus ele perdona, como está escrito, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Significa que nesta manhã a misericórdia de Deus se renovou. E Deus está preparado para apagar seu passado, para apagar seus erros, para apagar sua de pronto crueldade, sua trança, suas mentiras, seus erros, não importa quais. Mas nesta manhã Deus está dando a oportunidade, a misericórdia de Ele venir sobre sua vida e transformar-lhe em uma nova criatura. Amém.